Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui pelo convite do pastor Wagner, da igreja. Enquanto nós cantávamos, tantas coisas passaram pela minha mente, eu tenho certeza que pela sua também. Mas eu pensei que nós estamos findando uma década, né? Estamos entrando aí em 2021, é o fim de uma década, é o último Natal dessa década e quantas coisas não aconteceram, né? Durante essa década, vamos dizer assim, esses últimos 10 anos. Quantas coisas, quantas coisas. Eu lembro que em 2014, por exemplo, eu fui para as Filipinas por conta de um tufão chamado Haiyan, um super tufão, que varreu as ilhas das Filipinas. E quando nós chegamos ali, em Tacloban, que foi o centro, o olho do furacão, nós víamos navios cargueiros, aqueles navios enormes, no meio das avenidas. Uma coisa bizarra, assim, de outro planeta, né? Parecia filme, assim, de ficção científica, né? E eu lembro que as pessoas, com um medo tremendo, atravessava aquela população por conta das perdas que eles tiveram. Por conta desse furacão, logo em seguida teve um tsunami, né, que arrasou então a ilha. E aí o que eles me disseram foi que quando as ondas vieram, ondas de 20 metros, né, quando elas vieram, elas foram arrastando tudo que havia na frente. Mas o grande estrago foi quando elas retornavam para o mar, que elas levavam, tragavam para o mar as casas, as vidas, os bens. E num belo dia todo mundo levanta naquele lugar, sem casa, sem família, sem escola, sem trabalho. Uma dura realidade. Fora isso, nós tivemos outras intercorrências, né? O terremoto no Haiti, terremoto no Japão, tantas catástrofes. E aí a gente encerra 2020 com uma pandemia, né? Um vírus que é invisível aos nossos olhos, um inimigo que a gente não pode ver o rosto, porque ele não tem rosto, ele é microscópico, mas que mudou toda a configuração e protocolos da forma de viver das nossas vidas. Eu digo que da mesma forma como depois de 11 de setembro, com a queda das Torres Gêmeas, todos os protocolos nos aeroportos mudaram em termos de segurança no mundo inteiro. Da mesma forma, essa pandemia, ela vai trazer mudanças e já está trazendo e já trouxe várias mudanças para o mundo inteiro e vai continuar, então, realizando, né, e trazendo grandes mudanças. Mas uma coisa interessante nessas viagens que eu pude fazer, realizando ações humanitárias, porque em alguns países, por exemplo, a gente não pode entrar como cristãos, mas a gente pode entrar como alguém da área da saúde, e aí então a gente consegue pregar o evangelho, quando possível, por palavras, se não por meio de ações. E tanto em meio aos refugiados na Síria, onde tive oportunidade de trabalhar também, quanto em alguns países que são fechados para o evangelho, como a Indonésia, por exemplo. Pudemos mobilizar caravanas para poder auxiliar essa população em termos de tanto sofrimento, por conta do sofrimento. E uma coisa interessante, por exemplo, nas Filipinas, né, nós construímos uma igreja que havia sido destruída por conta das ondas, e nós construímos uma igreja em 15 dias. Levantamos uma estrutura, né, simples, mas suficiente para abrigar os irmãos. E nós tivemos um primeiro culto, depois de um ano
que esse furacão passou, nós conseguimos então realizar o primeiro culto daquele povoado ali, né? E pessoas andavam 25 quilômetros simplesmente para ouvir a palavra de Deus. E aí eu pensava, puxa vida, no nosso país, no meu país, a gente tem às vezes igrejas na mesma rua, 3, 4, 5 igrejas, né? Não sei se você já viu isso, né? E aqui as pessoas têm que caminhar 25 quilômetros para poder adorar e ouvir a palavra de Deus. E uma coisa interessante, o que me impressionava ali, irmãos, era a adoração e a alegria desse povo. E eu me questionava como depois de perder tudo, depois de não ter mais nada, depois de ter famílias arrasadas, eles conseguem adorar com tanto fervor. E o Espírito de Deus ministrava no meu coração dizendo: Abner, obrigado. Eles adoram porque eles reconhecem que aqui não é a casa deles, que eles são de fato peregrinos. Eles aprenderam algo que você precisa aprender, Abner, que é o desapego. E aprender a se apegar em mim, pois as minhas coisas, tudo que tem a ver comigo é eterno. E o que não tem a ver comigo, passa. Como passou e como tem passado muitas coisas nesse último ano. Eu quero falar de um Deus que traz luz às sombras, de um Deus que traz luz à escuridão das nossas almas, de um Deus que traz luz ao nosso sofrimento. E é interessante como, quando lemos os evangelhos, principalmente os de Mateus e o de Lucas, a gente pode entender a preparação, ou um pouco da preparação para o nascimento de Jesus. Preste atenção nisso. A vinda de Jesus foi preanunciada milhares de anos antes deste evento, do evento acontecer. Vários profetas, e desde Gênesis, a gente fala do proto-evangelho, lá em Gênesis, quando Deus diz que a mulher esmagaria a cabeça da serpente, né, com os seus pés, e ela morderia o calcanhar dele. Ali é a primeira menção da vinda do Messias, de que um homem enviado por Deus salvaria a humanidade, redimiria a humanidade. E ali fala de Cristo. E desde então, na palavra de Deus, desde lá de Gênesis até Malaquias, há uma preparação para a vinda de Cristo. São mais de 1000 profecias que se realizam na vida de Jesus Cristo. Preste muita atenção nisso. Os matemáticos dizem que é impossível de fato, todas as profecias narradas nas Escrituras se realizarem na vida de um ser humano, de uma pessoa. Matematicamente falando, é impossível. Ainda que muitas das profecias, o próprio Senhor Jesus talvez tenha caminhado em direção e realizado essas profecias, né, para cumprir a palavra que havia sido dito sobre ele, muitas outras estavam fora do controle dele. O fato de nascer em Belém, por exemplo, totalmente fora do controle de Jesus. O fato de ser chamado Nazareno, totalmente fora do controle de Jesus. O fato de vir do Egito, pois na palavra dizia: do Egito chamarei meu filho, totalmente fora do controle de Jesus. Ele era um bebê quando todas essas situações ocorreram. E todas elas se cumprem na figura e na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante, quando a gente sai de Malaquias e já entra em Mateus, você começa a ver a preparação para a vinda do Senhor. E nós temos lá na narrativa de Lucas 1,
a história de Zacarias e Isabel e de como ele fica perturbado ao ter a visão do anjo. Zacarias, ele foi sacrificar, ele fazia parte, ele era um sacerdote, ele fazia parte da tribo de Levi, da família de Arão, e ele foi sacrificar. E ali, quando ele estava entrando, quando ele entra no Santo dos Santos, né, para o sacrifício, ou para o incenso, né, ele vê um anjo ali. E aquilo deixa Zacarias com muito medo. Diz a palavra que a visão do anjo perturbou. Isso está em Lucas 1,12. Agora é interessante que da mesma forma que ele se perturbou, ele teve medo, o anjo Gabriel, que era aquele que falava com ele, que se identifica com esse nome, diz para ele: olha, não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. Lá em Lucas 1,13. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. E a gente sabe que João era aquele que iria preparar o caminho para o Senhor. Seria o profeta que iria preparar o caminho para que Jesus então pudesse começar o seu ministério. É o próprio João, primo de Jesus, né, que batiza Jesus. E a partir dali, então, começa o ministério do Senhor. E mesmo na velhice, então, acontece esse milagre, né? Zacarias e Isabel ficam grávidos dessa criança. E no mesmo capítulo, lá em Lucas 1, nós temos também a narrativa sobre Maria, o nascimento virginal, outra visita de Gabriel. Mas dessa vez, diz o texto, que Maria também teme, mas não pela visão do anjo, mas pelas palavras que o anjo profere. Pois o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada do Senhor. O Senhor está com você. Lucas 1:28. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Ao ouvir essa saudação, talvez ela tenha passado pela mente dela a figura de Gideão, por exemplo. O anjo usa a mesma palavra para Gideão, dizendo: varão, Deus é contigo, alegre-se. E ele fica indignado, né? Depois você lê lá, você vai dar uma lida em Juízes, você vai ver que ele fica indignado. Como assim Deus está comigo e todas essas coisas acontecem, os filisteus vêm aqui e roubam tudo de nós? E aí o anjo diz para ele: vai nessa força, varão. Quer dizer, caminhe nessa indignação, porque eu farei coisas grandiosas por meio de você. E Maria, então, ela fica atordoada, ela fica com medo, porque ela sabia alguma coisa. Esse anjo está querendo falar aqui para mim, que vai trazer algumas mudanças na minha vida. Então em Mateus 1:20 também, nós temos o anjo anunciando para José, dessa vez, não temer o filho que nasceria de Maria. Interessante, né, nós pensarmos nisso. São 3 anunciações com reações iguais, padronizadas. Todos eles respondem com medo e com temor. E a mesma palavra é dita do anjo, ou pelo anjo a eles: não tenha medo, não temas. Não tenha medo, não temas. E nós vamos refletir um pouco hoje sobre uma quarta cena de anunciação, que se encontra no Evangelho de Lucas 2, e nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Lucas 2, do versículo 8 ao versículo 15. Eu estou tentando mudar aqui, eu não consigo. Mudou? Aê, agora foi. Muito bom. Está projetado lá pela nova versão internacional. O texto sagrado diz assim, queridos:
pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Amém? Vamos orar de novo, queridos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua graça e misericórdia que se renova sobre nós a cada dia. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor, pedir a tua misericórdia, pedir sim, Deus, que o Senhor me use como instrumento do teu amor, da tua graça. Que a tua palavra, Senhor, venha a nós. Fale conosco, por favor, Senhor. Na tua misericórdia, deixe-nos ouvir a tua voz, a tua doce voz. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, palavras que possamos ter tido ou ações durante esse dia que de alguma forma te entristeceu. Nós pedimos: perdoa-nos, Pai, e fala conosco, pois precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o anjo apareceu com um anúncio. O anjo veio anunciar a chegada de Jesus aos pastores. Se lermos superficialmente essa passagem, ela pode até parecer estranha, né? Porque na verdade, na concepção humana, não faz sentido o Senhor ter escolhido esse grupo especificamente para falar do nascimento daquele que era mais importante, ou o mais importante nascimento de toda a história da humanidade. Quem trabalha com marketing, qualquer marqueteiro aqui sabe que para que a sua mensagem seja espalhada, para que a sua mensagem virilize, né, ou seja viral, né, como a gente fala hoje, né, você precisa usar um meio de comunicação que possa alcançar as pessoas. E a gente está pensando aqui, a gente está falando de um grupo muito diferente de pessoas. Quando a gente pensa em pastores, a gente tem aquela ideia romantizada, né? Que a gente vê nos quadros, nos presépios. E não é nada disso. Se a gente trazer essas imagens para hoje, a gente falava: ó, aqui usaram o Photoshop para tornar essas pessoas assim tão bonitas e agradáveis. Porque de fato os pastores eram pessoas rudes, pessoas que cheiravam mal, pessoas grosseiras, que viviam nos campos, nos desertos, nas pastagens, cuidando dos seus rebanhos. Não havia nada nesse grupo, presta atenção nisso, que possibilitasse, vamos dizer assim, uma grande explosão e um anúncio daquele que havia nascido em Belém. Mas Deus escolhe esse grupo especificamente esse grupo que dentro de uma escala social era da mais baixa. E aí a gente pode indagar: mas espera um pouquinho, por que Deus divulga a sua palavra? Por que Deus divulga o mais importante nascimento no meio desse grupo especificamente? E aí nós podíamos pensar: por que não em Roma, que era o centro cultural daquela época? Por que não Atenas, que era onde os filósofos e todas as ideias eram ali tratadas? Por que não Jerusalém? Ou no templo, que magnificamente foi construído por Herodes, o Grande, que vivia nessa época?
Maria nos dá uma imagem disso em sua oração em Lucas 1,52. Ela diz assim: Ele derrubou governantes de seu trono, mas ergueu os humildes. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 5,3, nas bem-aventuranças, ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,5, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, de fato, por que os pastores? A ida dos anjos aos pastores, meus irmãos, está nos mostrando para quem Jesus veio. Jesus veio para salvar os perdidos, os mansos, os pobres e os pecadores, que representam a humildade. Ao ir aos pastores, os anjos retratam a atitude daquele que veio, o próprio Senhor Jesus. Ao ir aos pastores, os anjos retratam a atitude daquele que veio, o próprio Senhor Jesus. E o irmão leu Filipenses 2, que a gente chama de kenosis, que é o esvaziamento de Deus. É quando Deus se esvazia da sua glória, assume forma humana e vem à terra. E ali ele padece, e ali ele morre, morte de cruz, segundo a palavra. Então o que é o Natal? O Natal é o manso e humilde, vindo para o manso e humilde. Isso é que os pastores representam. Uma imagem da salvação e uma imagem do próprio Senhor Jesus. E o que Jesus veio fazer? A resposta é encontrada lá nos versos 9 e 10 de Lucas 2, desse mesmo capítulo. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. O medo tomou conta deles. Diante de um ser angelical, o que nos atravessa é o medo. Diante de um poder como esse, o que nos atravessa é o medo. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que vos será para todo o povo. Novamente, eu quero chamar a atenção aqui. Observe, em cada uma dessas histórias, o medo era a reação destes protagonistas, daqueles que viveram a situação. E a resposta do anjo também sempre foi a mesma: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A mensagem do Natal, ela nos anuncia de que nós não precisamos mais ter medo. Há medos que são legítimos, há medos que são reais, há medos que nos atravessam e a gente pode dizer: não, isso é real. Mas muitos dos nossos medos são construídos por conta do nosso olhar para o futuro e da catastrofização das cenas que a gente vê lá na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso se chama preocupação, onde a gente enche, povoa a nossa mente com medos e ansiedades que ainda não aconteceram. E muitas delas nos paralisam, e muitas delas trazem para nós reações no nosso organismo, no nosso físico, na nossa mente, que tiram de nós todo o equilíbrio e tiram de nós o olhar para aquele que pode nos dar a solução. Temos muitos medos em nosso mundo. Tememos perder o controle, tememos não ter dinheiro suficiente, tememos problemas de saúde, tememos a velhice, tememos
e tememos, mas acima de tudo tememos a morte, muitas vezes, e as perdas. E Jesus veio para remover o nosso medo, especificamente o nosso medo da morte. Preste atenção nisso. O Natal traz a esperança a um mundo que tem medo de tudo. E olha que coisa incrível, olha que coisa maluca, né? O medo é um dos sentimentos, uma das emoções mais primitivas do ser humano. E ela serve para nos, de alguma forma, para nos defender, né? Quando você está com medo, várias coisas acontecem no seu organismo. Vamos imaginar isso? Imagina um campo enorme, bonito, flores, né? O vento batendo na grama, um mormaço gostoso, você caminhando nesse campo tranquilamente, pensando na vida, agradecendo a Deus pelas coisas. De repente aparece um leão na sua frente, com a boca aberta, rugindo, vindo na sua direção. Qual a sua reação? Qual a sua reação? Você corre? Você grita pela mãe? Mãe, socorro! Né? Bom, a primeira coisa que acontece, as suas pupilas dilatam. A segunda coisa, você tem uma descarga de um hormônio chamado adrenalina no seu corpo. Seu coração começa a bater rapidamente. Você começa a suar. O sangue é enviado para os membros superiores e inferiores, para você ter duas reações: ou enfrentamento ou fuga. Ou você enfrenta ou você foge. Os movimentos peristálticos do seu intestino param. Então, se seu intestino está cheio, você nas calças, literalmente. A sua bexiga também se contrai. Se ela está cheia, você fiz nas calças. É aquele famoso, né? Fiz xixi de medo. E isso é fato. Agora, irmãos, você imagina tudo isso acontecendo sem você ter o leão lá na frente. Isso é a ansiedade. Isso é um medo que nos paralisa e que nos torna disfuncional ou disfuncionais de muitas formas. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender que nós não precisamos mais temer, que o perfeito amor lança fora todo medo. É essa palavra que nos é dita aqui. Esse medo da morte, que supera também muito dos outros medos. E me vem o texto aqui, uma coisa interessante, né? Esse temor dos pastores, porque a glória de Deus tomou conta daquele lugar. E quando a gente pensa na glória de Deus, a gente pode pensar, por exemplo, lá no deserto. Se lembra? Quando Moisés caminhava, a glória de Deus, ela vinha como luz, ou uma coluna, né, de fogo, durante a noite, e durante o dia como uma nuvem. O templo de Salomão, não aquele que está aqui, né, mas aquele lá, o verdadeiro, né, quando foi dedicado ao Senhor, a glória do Senhor veio sobre o templo, e eles não conseguiam ministrar ali. A gente fala em latim doxa, que é a glória, o peso da glória. A Shekinah é o peso da glória. E esse peso, a glória traz alinhamento. Porque quando você se vê diante de Deus, presta atenção nisso. Quando você se vê diante de Deus, você tem que se alinhar. Você não consegue ter uma experiência com Deus e não ter uma mudança radical na sua vida. Quando você experiencializa de fato a presença de Deus, algo em você muda.
Eu não estou dizendo que você vira anjo e santo e você nunca mais peca, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a partir daquele momento, um marco na sua vida acontece. Quer ver aqui? Quantos aqui eram uma pessoa e depois que conheceu Jesus, a sua vida se transformou, você é outra pessoa hoje? Levante sua mão. É isso. Lembra de Jacó? Da luta com o anjo lá no vale de Jaboque? Ele saiu como daquela luta, irmãos? Como ele saiu? Diz o texto que ele saiu mancando. Nunca confie num homem que não manca. Porque todo encontro com Deus traz uma cicatriz, uma mudança na nossa vida, que é nítida. As pessoas, elas vão começar a perguntar: o que aconteceu com você, que você mudou tanto? O que aconteceu com você, que você mudou tanto? Isso é Deus, é o Espírito de Deus trabalhando em nós. E eu vou dizer algo para você: isso não é por força, não é por violência, não é porque alguém começa a impor as coisas na sua vida. É algo que começa a acontecer em você naturalmente. Coisas que você fazia, você começa a deixar de fazer, porque você percebe que aquilo não é legal, aquilo não é bom, aquilo não é bacana, aquilo não agrada a Deus. É um sentimento de tristeza que nos acomete. E sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não acusa, ele se entristece. Quem acusa é o diabo. E alguns irmãos, né? Que assume o papel dele, que não devia, né? O Espírito se entristece em nós. E ele vai nos moldando, nos transformando. E é exatamente essa a mensagem aqui. Quando os pastores se veem diante da glória de Deus, eles olham para si com certeza e eles percebem o que eles tinham em termos de deformação. Como Isaías no capítulo 5, se lembra? Depois você dá uma lida lá. Ele tem 6 ais. Ai daquele povo, ai porque dos que bebem, ai de não sei quem, ai do fulano de tal. Aí no capítulo 6, a glória do Senhor enche o templo. E Isaías para e fala: ai de mim. Ai de mim. Enquanto ele não viu a glória de Deus, ele viu o pecado do outro. A partir do momento que ele encara a glória de Deus, ele olha para ele e fala: eu sou pobre, cego e nu, como todos nós aqui. Porque ninguém aqui é o que deveria ser. E ainda assim, olha que coisa maravilhosa, Deus nos ama como somos e como estamos, e não como deveríamos ser, porque ninguém nessa igreja é o que deveria ser. Nós estamos em processo de santificação, de transformação, e o Espírito de Deus trabalha em nós, e foi exatamente essa a mensagem dos anjos. Ele diz: olha, hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isso vos servirá de sinal: encontrarei uma criança envolta em faixa e deitada numa manjedoura. E imediatamente diz o texto que de repente uma grande multidão da milícia celestial, do exército de Deus, apareceu louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz. Paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Outra tradução diz: paz na terra a quem Ele quer bem. Paz na terra àqueles que buscam a Deus. Ou paz aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A mensagem aqui é de paz.
A mensagem aqui é que você não precisa ser mais medo, porque o medo foi substituído pela paz. E o sinal seria esse bebê enrolado em panos. Quantos bebês você já viu enrolado em panos? O sinal seria essa manjedoura, meus queridos. Um rei teria que nascer em palácio, não numa estrebaria. E você sabe o que é a manjedoura? Sabe o que é a manjedoura? É aquele local onde você coloca a comida do animal e o animal vai lá. É aquele espaço específico para alimentar os animais. E naquele espaço específico de alimento dos animais, Maria e José colocam palhas e deitam o menino Jesus. E é interessante a gente pensar que Jesus seria de fato alimento para todos aqueles que hão de herdar a salvação. Pois ele diz na ceia: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele se tornou alimento vivo para mim e para você. Paralelamente a essa imagem que nós temos aqui dos pastores, nós temos uma passagem em Mateus 2, dos versículos 1 a 12, que faz a narrativa dos magos que vieram lá do Oriente. Eu não vou ler o texto, porque vai ficar muito longo aqui. Nós não sabemos quantos sábios eram, né? A tradição diz que eram 3, talvez por conta dos presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas nós não sabemos se eram 2, 6, 7, enfim, né? Uma coisa nós sabemos, que o ouro foi dado e ele é símbolo de realeza. Ele foi de fato dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O incenso foi dado a Jesus, pois ele simbolizava o sacerdócio. Jesus como rei e como sacerdote. E a mirra era usada para a preparação dos corpos, para o embalsamamento dos corpos. Então ela, de alguma forma, pré-anunciava o sacrifício de Jesus. Então, nesses 3 presentes, nós temos aqui uma visão do futuro, daquilo ou daquele, ou do papel que Jesus desempenharia em sua vida. Rei, sacerdote e sacrifício vivo por cada um de nós. E alguns aspectos interessantes dessa narrativa, queridos. Diz o texto que eles vinham seguindo uma estrela. Uma estrela anunciou que o Rei dos Reis nasceria. Eles sabiam que não era uma estrela qualquer, um rei qualquer. Presta atenção, porque nunca na história uma estrela anunciou o nascimento de um rei. Se você pegar a história da Babilônia, da Pérsia, de Roma, os reis nunca foram precedidos por um anúncio como esse. E quando eles veem a estrela, estudando as estrelas, eles percebem ali que aquela estrela, ela havia aparecido para anunciar o nascimento desse rei. E eles vão atrás. E é interessante isso, né? Que a mensagem aqui ela é diferente. Diferentemente dos pastores que eram homens rudes, excluídos dos grandes centros culturais e das grandes construções, a mensagem agora é anunciada a homens sábios, ricos e que influenciavam o povo. Eles seguiram essa estrela desde sua terra natal, a gente não sabe aonde, mas parece que ao chegar em Jerusalém,
eles perdem a visão da estrela. Olha que interessante, ao chegar em Jerusalém, eles perdem a visão da estrela. Porque lá em Mateus 2,10 diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Por que será que eles perderam, irmãos, a visão da estrela que os precedia? Quando você vai para o interior e você olha para o céu à noite, o que você vê? Um céu estrelado maravilhoso, não é? Quando você chega em São Paulo e você olha para o céu à noite, o que você vê? Uma, duas, três, né? Aquelas que brilham mais. Às vezes nem é estrela, é um planeta que você está vendo ali brilhando. Mas muda a configuração, não muda? Por quê? O que tem na cidade, irmãos, que fazem com que as estrelas fiquem ofuscadas? Poluição, que mais? Luzes. Luzes. A claridade, as luzes da cidade, elas fazem com que a gente não veja o céu como de fato ele é. Talvez o clarão das luzes da cidade tivesse ofuscado o brilho da estrela. Talvez a agitação do grande centro que Jerusalém era tenha feito com que eles se distraíssem e perdessem o sinal do céu. O texto parece indicar que eles perderam por algum tempo essa direção, porque eles foram buscar o nascimento do rei no lugar mais óbvio, que era o palácio de Herodes. Mas lá não estava o nosso rei, porque o nosso rei nascia numa manjedoura, num lugar simples e pequeno, numa cidadezinha escolhida por Deus, chamada Belém. Queridos, eles perdem o foco. Eles perdem o foco. Mas no versículo 9 diz que no caminho, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Quando eles saíram da cidade, eles voltaram a ver a estrela novamente. Eles pararam com as distrações. Quantas vezes nas nossas vidas nós não somos distraídos e perdemos a visão do Senhor por conta da nossa agenda que nos devora, por conta dos nossos afazeres que nos tomam, por conta das nossas apreensões, medos, inseguranças, e a gente acaba deixando aquilo que é mais importante e perdendo a visão daquilo que é mais importante. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar as coisas. O que eu estou dizendo é que nestas coisas, o mais importante tem que continuar prioridade na sua vida. E qual é o mais importante? O que é o mais importante? O que é o mais importante, irmãos? Qual o mandamento que contém todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o mais importante. E amar a Deus significa a gente separar um tempo para Ele. Significa a gente separar um espaço para a gente se relacionar com Ele. Presta atenção. O Evangelho não é um código moral. Ele não veio para tornar você
um bom adorador, alguém que lê a Bíblia, alguém que tem um código moral perfeito. Ele não veio para isso. Isso pode ser consequência do seu amor para com Ele e da sua gratidão para com Ele. Porque quando a gente ama, a gente quer agradar a pessoa que a gente ama, não é assim? Não é assim? A minha resposta, a minha adoração, tem que ser uma resposta de amor ao amor dEle. O Senhor veio, nasceu em Belém, entregou a sua vida por uma razão: ter você como filho e como filha, amado e amada do Pai. Isso quer dizer relacionamento. Muitas vezes as luzes e as distrações do dia nos fazem perder a visão do mais importante. Preenchemos nossas agendas com tantos compromissos que o tempo para a reflexão então se torna escasso. O agito da cidade, o comércio, as inversões dos valores nos tiram daquilo que é mais importante. Você perdeu a direção, meu querido, minha querida. Você não tem certeza dos seus próximos passos. Você não tem certeza da sua missão, do seu chamado, da sua vocação. Parece que o silêncio por parte de Deus prevalece na sua vida nesse momento. Talvez então a gente precise retornar a Belém. Belém quer dizer casa do pão, para podermos ter visão do pão da vida, do pão da vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos que nos alimentar desse pão. E o que é o pão? Essa é a palavra viva. A palavra diz que Jesus é o Logos de Deus. Logos é palavra. No início era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Evangelho de João 1:14. Eu só troquei a palavra verbo pela palavra Jesus, porque de fato Ele é o Logos. Se alimenta disso. Isso é eterno. Isso vai trazer paz. Mas pastor, por que tudo isso está acontecendo? Eu não sei te dizer. Uma coisa eu tenho certeza: tudo coopera para o seu bem. Porque a palavra diz isso. E a palavra nos diz que esse bebê que nasceu em Belém, Ele é o Deus de toda esperança. Presta atenção nisso. Romanos 15, abre lá a sua Bíblia. Romanos 15:4. Olha que coisa fantástica. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedestes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito é para que você permaneça e tenha esperança. Olha o versículo 13. Dá uma lida lá, queridos. Que o Deus da... O que está escrito aí? O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Um Deus que em meio ao caos,
Um Deus que no meio de uma década, com tanta calamidade, aponta para nós, dizendo: olha para mim, não perca o olhar, não retire o olhar de mim, pois eu sou o Deus de toda a esperança. E o que eu tenho para você é paz, planos de paz, diz o Senhor em Jeremias. É o que Ele tem para mim e é o que Ele tem para você. Persevere, a palavra diz lá, persevere, persevere, que é diferente de insistir, hein? Quando você insiste, você bate sempre na mesma tecla. Quando você persiste, você encontra outras formas para chegar no mesmo lugar. Tem um ditado que diz: nada é tão flexível quanto a água, no entanto, nada pode deter o seu fluxo. Como a água, a gente vai tomando formas e vai nos guiando. É claro que tendo como base os princípios da palavra que nos norteiam. Persevera, que a paz e a esperança seja com você, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.